Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje o bate-papo é com Luiz Fernando de Oliveira, que é pastor da Arena Apostólica Church, em Brasília, no Distrito Federal. O Luiz é também doutor em História e Direito, é professor universitário e tem formação e atuação nas áreas de História, Pedagogia, Direito e Teologia. O Luiz é integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB no Distrito Federal, professor universitário e advogado. E o tema do nosso bate-papo tem a ver com os direitos humanos e pessoas LGBT na Igreja Cristã. Seja bem-vindo, Luiz, é uma alegria ter você conosco aqui no podcast Radar Direitos Humanos. Olá, Rodrigo, muito obrigado aí por estarmos aqui juntos para fazer essa conversa. Também eu quero cumprimentar quem está aqui nos ouvindo, que legal ter você aqui conosco e que seja um bate-papo muito proveitoso. Luiz, qual a relação que nós podemos estabelecer hoje entre as pessoas LGBT e a Igreja Cristã? Rodrigo, eu posso te dizer que é uma relação muito delicada, porque há várias formas de se pensar o que é a igreja, há várias formas de se pensar o que são pessoas LGBTs, e nesse contexto a gente vai encontrar uma disputa de narrativas muito grande. Eu posso começar trazendo aqui alguns dados que boa parte das pessoas LGBTs que nascem em uma igreja, pertencentes a uma religião cristã, acabam enfrentando alguns problemas em relação ao exercício e à prática da sua fé. Por que muitas vezes isso acontece? Porque por muitos e muitos anos foi feita uma leitura bíblica que desconsiderava alguns aspectos que são relacionados a uma leitura histórico-crítica do texto e, interpretando na literalidade, acabou utilizando desses textos, e são alguns textos muito específicos que tem no cânon bíblico, para condenar pessoas LGBTs, fazendo com que essas pessoas fossem consideradas muitas vezes abominações, aberrações, pessoas indignas, inclusive, de estarem na igreja e até de viverem. E por muitos anos essa foi a realidade, a ponto de que, se você pensar em pessoas que foram mortas, pessoas que foram agredidas, pessoas que foram expulsas dos seus lares e de suas comunidades, e isso gerou uma ferida, uma mágoa muito grande para com as pessoas LGBTQIA+. É importante eu trazer isso porque, assim como eu disse que existe a pluralidade de ideias, muitos movimentos se levantaram para combater essa injustiça. Muitos movimentos que envolvem desde pessoas específicas que vão ter um protagonismo muito grande do ponto de vista intelectual, do ponto de vista eclesiástico, assim como também instituições e até a própria igreja em alguns aspectos. E quando eu falo a igreja enquanto instituição, eu trago tanto uma perspectiva de um corpo espiritual de Cristo que se reúne na Terra, como também as tradições históricas que compõem o cristianismo, né? Nessas duas perspectivas, mas principalmente na perspectiva dessas linhas históricas de comunidades eclesiásticas, a gente vai encontrar uma nova perspectiva de comunidades que são declaradamente abertas a pessoas LGBTQIA+, e pessoas
que são bem-vindas independentemente de certos critérios que até então eram colocados, né? Então é uma relação muito delicada. E aí eu quero também trazer um ponto, porque com muitas dessas pessoas desanimaram da caminhada comunitária, da caminhada na fé, e isso também fez com que muitas pessoas ou deixassem a religião cristã e migrassem para outras, ou entrassem numa perspectiva de ceticismo, ou às vezes até continuasse ali nessa perspectiva de uma igreja, de uma comunidade, mas sem poder viver plenamente, sem poder ser quem ela é e se escondendo atrás de algumas máscaras, algumas coisas, até mesmo em relação à preservação da própria vida, né? Hoje eu vejo que essa relação tem mudado. Hoje, pessoas LGBTQIA+, têm sido aceitas por muitas comunidades, e isso é uma transformação muito positiva, resultado de lutas por direitos, de uma maior, eu posso dizer assim, até perspectiva a respeito da graça de Deus sobre a vida dessas pessoas, né? E, assim, infelizmente ainda existe um preconceito, ainda existe comunidade que não quer saber e não tem um discurso aceitável para essas pessoas. Se elas de repente chegam, elas podem até ir na igreja, mas não vão poder se envolver, e muitas vezes vão ser levadas a processos chamados até de cura, né, de uma coisa que não é doença, mas que algumas igrejas ainda insistem em pensar sobre isso, na condição de pecado, e isso é uma coisa que é muito ruim, né, do ponto de vista da perspectiva do cristianismo e do amor de Jesus. Um amor esse que não faz acepção de pessoas e que convida todas as pessoas, independentemente de ser homem, mulher, de qualquer nacionalidade ou de qualquer tipo ali de sexualidade, de identidade sexual, identidade de gênero, orientação sexual. O amor de Cristo é para todos e a igreja é o reflexo desse amor. Então tem que ter uma igreja mais aberta, e eu vejo hoje as pessoas LGBTs conquistando espaços em todo tipo de comunidade, sejam elas comunidades mais tradicionais, sejam elas comunidades mais progressistas, mas essa pauta tem sido colocada, o que por muito tempo foi silenciado, hoje está no debate. Muito bem, Luiz. E quais seriam as relações que nós poderíamos traçar entre satisfação, promoção dos direitos humanos, a igreja cristã e a população LGBT? Muito bem. Eu, como professor e pesquisador na área de direitos humanos, começo falando isso aqui, que a igreja cristã e o cristianismo como um todo é um dos maiores protagonistas dessa área de direitos humanos. Infelizmente, há um equívoco também quando a gente fala de direitos humanos para algumas pessoas que colocam como uma área que vem só para defender pessoas em situação de criminalidade, que é uma coisa que passa a mão na cabeça de qualquer pessoa, né? E não, muito pelo contrário. A Bíblia e a fé cristã vai nos ensinar que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. E, a partir disso, ele carrega em si uma dignidade de ser quem é, ou seja, de ser uma criação de Deus. E por isso, até a palavra de Deus vai falar que o ser humano é a coroa da criação. E os direitos humanos vêm a partir dessa perspectiva. Há várias raízes ali de origem dos direitos humanos, mas uma das principais que a gente pode encontrar e mapear historicamente é justamente de que o cristianismo foi um dos propulsores de se pensar direitos humanos, né? E qual que seria, então, essa relação entre a igreja e os direitos humanos? A igreja tem por missão ser uma das maiores garantidoras de direitos humanos, ser uma das instituições que mais vai ali promover, até mesmo porque, logo, a igreja tem uma perspectiva de construir um céu na terra. Em que sentido que eu falo isso aí, né? Quando você tem uma perspectiva criacionista e a partir da nova aliança que há entre Deus e a humanidade, a ideia é que o mundo, que até então se encontra num estado
de caos, de miséria, de pecado, de coisas que estão para destruir pessoas, a igreja tem o papel de resgatar a originalidade daquilo que Deus criou e fazer com que esses elementos que estão na sociedade como um todo se conformem a uma nova realidade, a realidade do céu. Então, é um novo céu e uma nova terra que vai sendo estabelecida a partir da ação da igreja. E essa forma de você encontrar pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que muitas vezes sofrem discriminações e preconceitos, é uma maneira da igreja dizer o seguinte: isso que você está passando é uma injustiça. E nós, enquanto voz profética, nós, enquanto responsáveis por restabelecer essa ordem divina, nós estamos aqui para te apoiar, nós estamos aqui para promover aquilo que há de melhor em você. Então, é assim que a gente vai começar a pensar um pouco sobre essa relação. E a igreja nunca deve ser omissa. Você vai perceber ao longo da história grandes e grandes injustiças acontecendo com as pessoas e a igreja tendo um protagonismo no sentido de levantar a bandeira mesmo, levantar a bandeira da vida, levantar a bandeira da igualdade, levantar a bandeira que vai de fato estabelecer um princípio da dignidade da pessoa humana, e isso acaba sendo muito importante. E se a gente aplica às pessoas LGBTQIA+, elas são pessoas como todas as outras, como qualquer pessoa, não há diferenciação em si, na sua essência, na sua dignidade humana. E a igreja, mais do que excluir, deve incluir e cuidar também dessas pessoas, no sentido de apresentar a elas o evangelho. E não somente apresentar, mas viver com elas o evangelho. E o evangelho é caracterizado por uma coisa: por amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E ainda eu coloco uma outra palavra que a Bíblia fala que a gente deve suportar uns aos outros em amor. E suportar é muito mais do que tolerar. Eu amo você, porque a Bíblia fala, e isso aqui eu te suporto. Não é esse o sentido que a palavra traz. A ideia de suportar tem a ver com suporte. E suporte é o quê? É uma base. Ou seja, a partir do momento em que a igreja se transforma como uma base de sustentação para essas pessoas, para que elas possam conhecer o evangelho, viver com Cristo e ter a sua dignidade restaurada, sendo quem elas são e tendo todos os direitos humanos básicos, como o direito à vida, à liberdade, à família, à felicidade. Nesse momento, a igreja se torna relevante. Nesse momento, ela se torna suporte e amor. E como é que nós podemos traçar uma relação entre a atuação profética da igreja e a garantia dos direitos humanos das pessoas LGBT, Luiz? Muito bem. Quando a gente vai para a Bíblia e começa a observar sobre a atuação dos profetas, a gente vai perceber o seguinte, que no Antigo Testamento, as pessoas que estavam ligadas a esse chamado profético eram pessoas que vinham com 3 objetivos básicos. Primeiro, era denunciar o pecado. E aí eu quero até trazer uma informação aqui, que quando eu falo pecado, por muitas vezes essa palavra tem um peso, uma coisa assim, muito... vamos imaginar assim, muito dogmática e religiosa, e se torna um monstro. E quando a gente fala que a respeito de pecado, pecado significa errar o alvo. Então, toda vez que uma pessoa foge desse alvo em si, para o qual ela foi criada, por exemplo, para a vida, para a plenitude, ela acaba entrando nessa situação do pecado que se transforma numa ideia de uma incompletude, de uma coisa que foge dentro daquilo que é a plenitude para que Deus nos chama. E a voz profética da igreja vai ser baseada nesse espírito profético, se eu pegar pelo menos ali a partir do Antigo Testamento, no sentido de combater injustiças. E como é que se combate injustiças? Primeira coisa é denunciando.
Muitos dos profetas ali, e eu posso dizer que todos eles, denunciaram alguma coisa em termos de algo que estava errado, de algo que era uma injustiça. Num segundo momento, existe um convite desses profetas para que a ordem seja restabelecida, para que aquilo que é um erro seja corrigido de maneira a proporcionar vida, de proporcionar qualidade de vida. E uma terceira coisa ali que os profetas demonstravam é o seguinte: olha, se não for corrigido isso, as consequências são essas. E geralmente são consequências muito danosas. Por isso que a igreja acaba tendo esse chamado e essa voz profética a partir do momento em que ela se levanta contra injustiças, que ela aponta um caminho para que aquilo lá seja corrigido, e ela demonstra também que se aquilo não for corrigido, as consequências vão ficando cada vez piores. E somente através de um posicionamento que se adota enquanto ser individual, enquanto comunidade, enquanto grupos, é que a gente vai, de fato, alcançar a graça, de fato alcançar esse propósito de Deus para as nossas vidas. E a igreja, nesse sentido, também, pensando na perspectiva profética, ela tem que se levantar contra violações de direitos humanos. Ela deve ser a primeira a não aceitar determinadas condutas, sejam elas praticadas por um Estado, pela comunidade internacional, ou até mesmo por um indivíduo. A igreja tem essa responsabilidade de ser relevante e, mais do que ser uma coisa teórica e que fica só nos debates, ser prático mesmo, né? E quando eu falo de ser prático, são ações que muitas vezes são básicas, mas às vezes o básico assusta. Às vezes você acolher alguém, dar um abraço, você estar ali ajudando com que aquela pessoa entenda quem ela é uma das melhores coisas. E um detalhe também que eu trago aqui, na perspectiva bíblica, sobre a voz profética tem por objetivo trazer o que há de melhor nas pessoas. É como se essa pessoa tivesse, às vezes, em um lugar muito ruim, muito sujo, com lixos, e a voz profética da igreja vem a partir do momento em que há um direcionamento: olha, você está nesse lugar, você não está conseguindo enxergar o tesouro que tem aqui. Vamos pegar esse tesouro, porque a partir desse tesouro que você identificar, toda a realidade em sua volta vai ser transformada. E é assim que a gente vai entender aqui a relação entre a atuação profética da igreja e os direitos humanos. Luiz, e a tua prática pastoral? Tu és pastor na Igreja Arena Apostólica Church, aqui em Brasília. Pode compartilhar conosco como tem sido a tua prática pastoral em relação às pessoas LGBT? Sim, sim. Bom, essa comunidade a qual eu faço parte, pastoreio, é uma igreja que acolhe todas as pessoas, independentemente de identidade de gênero, orientação sexual, condição econômica, questões raciais e assim por diante. E como que tem sido a nossa atuação? Nós temos ali um lugar seguro, um lugar de paz, para que todas as pessoas que quiserem se achegar e que por muitas vezes não esteja dentro de um certo padrão que a sociedade impõe, ou então pessoas que até estejam dentro desse padrão, mas não se conformam, né, em ver certos abusos que acontecem, então a gente recebe todas essas pessoas. Na nossa comunidade, nós temos de crianças a idosos, de pessoas heterossexuais a pessoas LGBTQIA+. E nessa comunidade, a gente tem por experiência receber muitas pessoas, e aí aqui eu vou fazer um destaque para pessoas LGBTQIA+, que vêm dentro de uma caminhada muito ferida. E como comunidade, nós temos uma visão bíblica baseada no livro de 2 Reis, que conta a história de um profeta chamado Eliseu, e que ele andava por tantos lugares pregando a palavra de Deus, e uma mulher
certa vez, ela chamada Sunamita, junto com seu marido, vai oferecer a sua casa e vai construir um quarto para esse profeta. Lá nesse quarto são colocados 4 objetos: uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E aí eu quero falar sobre a atuação que nós temos a partir desses 4 elementos. Nós, enquanto igreja, somos cama, porque muitas pessoas chegam feridas diante de uma caminhada, às vezes doentes, precisam ser tratadas, e aí eu digo isso do ponto de vista interno, dentro da sua alma, dentro dos seus sentimentos, pessoas que enfrentaram rejeição, que enfrentaram abusos sexuais ou outros abusos psicológicos, e que naquele momento estão ali muitas vezes tristes, descrentes, sem entender exatamente a razão delas serem assim, e a nossa igreja acaba acolhendo essas pessoas. Só que mais do que acolher e tratar as feridas, nós procuramos ser um ambiente de mesa, ou seja, um espaço para comunhão, para que as pessoas possam olhar umas para as outras e se identificar, e pessoas que têm o mesmo objetivo possam caminhar juntas, fortalecendo os laços comunitários, os laços de fé, os laços de amizade. Afinal de contas, cristianismo é relacionamento. A vivência com Deus é relacionamento. E a igreja tem que ser isso também, promover um espaço para que isso aconteça. O terceiro elemento aí que estava no quarto do profeta era a cadeira, né? E a cadeira tem a ideia de lugar. E o que significa isso para nós, enquanto comunidade? Que cada pessoa tem o seu lugar, cada pessoa tem um espaço ali para que ela possa se sentir pertencente e atuar também. Quando a gente fala sobre dons e talentos que as pessoas têm, muitas pessoas, às vezes em igrejas chamadas tradicionais, acabam sendo silenciadas, não podem usar os seus talentos, seja cantar, tocar, servir, enfim, pregar, compartilhar uma palavra, orar por outras pessoas. E nesse momento, na nossa comunidade, a gente tem esse espaço para as pessoas poderem sentar, conversar e também servirem umas às outras, trazendo aquilo que há de melhor nelas, dado por Deus. E por fim, nós temos um candeeiro que foi colocado lá nesse quarto do profeta, e esse candeeiro para nós representa a luz, que é nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. Lâmpada é a palavra de Deus, né, para que possa iluminar os nossos caminhos. Então, tudo que é feito dentro dessa comunidade, nós buscamos agir através de um princípio bíblico esse que nos leva a entender a exata dimensão dos direitos humanos. Tem sido um trabalho muito gratificante, desafiador, às vezes incompreendido por muitas pessoas que acusam e aí já nos chamam de hereges, de falsos profetas, que estamos levando as pessoas para o inferno e tudo mais. Só que quando as pessoas nos visitam, elas vão ter uma experiência diferente, elas vão perceber ali que é um trabalho que, de fato, busca trazer o amor de Cristo na prática. Então, é nesse sentido que eu falo aqui, que tem sido muito honroso para mim, e eu agradeço a Deus por ter a possibilidade de ajudar pessoas, de caminharmos juntos e ver vidas transformadas. Luiz, muitíssimo obrigado pela tua participação conosco, pelas tuas reflexões aqui, e nos provocar a repensar a atuação da Igreja Cristã como um instrumento de alcance e de promoção dos direitos humanos. E com este meu agradecimento, em nome da Diocese Anglicana de Brasília, eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Rodrigo, eu quero agradecer esse espaço aqui, que a gente pode conversar sobre diversos temas. Quero te parabenizar pelo trabalho que tem sido feito, e a Diocese Anglicana de Brasília tem se destacado nesse sentido de ser também um lugar de acolhimento, um lugar de promoção da justiça e ser uma voz profética nessa nossa sociedade. Então, muito obrigado mais uma vez e que tudo de bom aí para você e para todo mundo que está ouvindo esse podcast. Mais uma vez, obrigado, Luiz. Eu sou o Rodrigo Spiuca, vocês estão ouvindo o podcast Radar Direitos Humanos da Diocese Anglicana de Brasília, e hoje eu conversei com Luiz Fernando de Oliveira
sobre o tema Direitos Humanos das Pessoas LGBT. Fiquem em paz e nos encontramos no próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.